você encontrar essa cena, uma mulher armada entra num banco. Ela não está lá para roubar, ela está ali para tentar salvar a filha. E o que começou como um pedido desesperado termina como uma operação policial transmitida ao vivo. Mas não é aí que a história começa. A protagonista é mãe solo. Ela cuida da filha Ária, que tem uma doença grave. Trabalha em jornadas múltiplas para pagar o básico. E quando já não dava mais conta de tudo, vem o despejo, a demissão e, por fim, a notificação. Sua filha será levada pela assistência social. É a partir daí que o psiquismo começa a falhar. A filha é afastada e tudo desmorona. Ela vive o medo, o desespero, uma injustiça. Ela se envolve num assalto por acaso, mata dois homens em legítima defesa e mesmo assim é tratada como cúmplice. Ela está suja, cansada, sem casa, sem filha, sem emprego e ainda é acusada de um crime. E o que resta para essa mulher? Resta o ato. Resta entrar no banco com uma arma e pedir que alguém olhe para ela. Esse é o ponto em que a clínica entra. Não para julgar o ato, mas para escutar o que ele carrega. Numa primeira leitura, talvez alguém diga que ela está louca, mas a clínica não funciona assim. A clínica não começa com um rótulo, ela começa com uma escuta. O que essa mulher está tentando sustentar? O que vem? De onde vem essa cena? O que ela precisou inventar para continuar viva? Não dá para organizar toda a situação só com isso que eu acabei de dizer, com o que nós já sabemos. Precisamos organizar o que precisa ser escutado. E para isso eu vou utilizar o método RTL, fazer essa análise do filme. Vou usar 3 perguntas que vão abordar a rede, a teia e o labirinto. Ou seja, nós vamos trabalhar uma teoria, nós vamos trabalhar as hipóteses e nós vamos trabalhar o manejo clínico. E a primeira pergunta é: o que sustenta a estrutura? Então, vamos lá. A protagonista, ela carrega sozinha o peso da sobrevivência. Ela é mãe solo, trabalha em 2 empregos, não tem rede de apoio. A mãe e a irmã não são confiáveis, segundo ela mesma disse. E ao conversar com a gerente do banco, ela pergunta: seu marido te respeita? Ali está tudo. Ela não tem, não, ela não teve respeito, ela não tinha parceria, nem tinha proteção. O marido, nós não sabemos se ele era só ausente ou abusivo. Não dava conta, tá, de ajudá-la. E ela ficou sozinha. Os 2 empregos são para a sobrevivência da família, mas também fazia com que houvesse um tempo de afastamento com a sua filha. E esse tempo que restava, ela tentava compensar com amor, fazendo brincadeiras. A gente vê brinquedos na casa e com tudo que ela acredita que poderia suprir essa falta. Só que não dava. Não deu, chegou o seu limite. Nem o corpo estava mais aguentando, nem o psíquico. E meio ao caos, o pior acontece. A filha morre. E ela não suporta essa verdade. É quando o mecanismo de negação começa a operar. Ela entra em delírio e constrói uma realidade onde a filha está viva, precisa ser salva, precisa de comida, precisa de remédios. Podemos imaginar que o trauma aqui não é só a morte da filha. Trauma é o acúmulo de uma vida toda traumática. A perda da filha é só o último corte. Essa é uma estrutura neurótica com uma defesa dissociativa grave. E o que ela vive é uma alucinação criada para encobrir uma dor impossível de ser sustentada. O que estamos escutando é o colapso de um simbólico frágil, esvaziado de apoio e reconhecimento. A segunda pergunta que nós vamos, tentar responder é: o que se articula no fundo? É quando nós vamos entender as hipóteses que nos dá sustentação, tá, a essa escuta. Tudo o que acontece no filme, depois da morte da filha, ele pode ser escutado como uma elaboração inconsciente para suportar a culpa. Não uma culpa inventada, é uma culpa real de quem não deu conta. Ela sabia que a filha era discriminada na escola, ou criava essa cena, por ter aprendido a ver o mundo dessa forma. Então, eu vou abrir aqui um parênteses para a gente lembrar que quando a amiga do trabalho tentou ajudá-la dando um dinheiro, ela rejeitou. Mas ela ficava o tempo todo dizendo que nunca ninguém havia o ajudado a ela. Então,
Nós não sabemos se essa fala dela vem por conta dos traumas ou se era também uma realidade. Mas vamos voltar aqui para a filha. Ela sabia que a filha não comia direito, tinha restrições alimentares, e que ela mesma não podia estar presente devido aos 2 empregos. E que mesmo que quisesse, não podia fazer diferente. Ainda sobre a filha, ela diz que os médicos queriam que ela abortasse, que ela não permitiu, ela lutou pela vida da filha desde o começo. Então, a morte da filha não é só uma perda, é uma falha simbólica. Lutei por ela, resisti tudo e mesmo assim não foi suficiente. Quando levantamos todos esses dados, começamos a entender o delírio do conselho tutelar. Ela alucina uma situação em que a filha não morreu, foi retirada porque ela falhou. Com a alucinação, essas pessoas do conselho diziam que ela não dava banho na menina, que a filha passava fome, que ela machucava, e ela negava. E ela negou. Depois ela confessou, depois negou de novo. A alucinação é uma forma de dizer: eu queria que fosse assim, mas talvez eu tenha deixado faltar. Talvez seja melhor que ela esteja com alguém. Talvez assim ela sobreviva. Essa é a teia clínica. A morte da filha transformada em retirada institucional. A culpa é deslocada para o conselho tutelar. A dor de perder vira dor de não ter conseguido cuidar. E a fantasia se organiza. Alguém cuidará dela melhor do que eu. É muito mais suportável imaginar que sua filha está sofrendo num abrigo do que aceitar que ela está morta. E a terceira e a última pergunta que eu vou trazer, ela dá conta do manejo. É, e se essa mulher fosse sua paciente? Você não pode arrancar o delírio dela. Não pode dizer, sua filha morreu. Se fizer isso, mata o que ainda está vivo nela. A única forma que encontrou para suportar a realidade. No hospital, depois de tudo, ela diz, alguma coisa quebrou dentro de mim. Ali ela nomeou a ruptura, mas não deu conta. O que o filme mostra de forma clínica é que algumas figuras ali no filme conseguem fazer o manejo. A diretora do banco é a primeira. Mesmo sabendo da morte da filha, ela diz: eu cuido dela para você. Essa fala vindo da gerente era uma mentira. Mas quando usamos ela na clínica, a gente denomina como uma sustentação simbólica. É manejo. E é o que uma psicanalista faria. Ela entra na cena psíquica da paciente, não interpreta, ao invés disso, sustenta. A policial, que é detetive, ela faz o mesmo. Ela vê a mulher que está caindo, ela se aproxima, ela escuta, ela não impõe, cria uma aliança terapêutica. E é nesse ponto que a protagonista começa a se abrir e a falar de sua dor, até onde consegue suportar. E é nesse momento que surge a última cena do delírio, quando ela escuta sua mãe dizer que sua filha morreu. Ela imagina o FBI ou o FBI invadindo o banco, matando ela. Se vê baleado no chão, ela se vê morta. E mesmo que seja uma alucinação, aquilo diz tudo. Ela não está falando de um fim físico, ela está ensinando a morte simbólica da função materna. A filha foi perdida, a luta acabou e ela teria que seguir. Mas o lugar de onde ela existia como mãe, como sujeito, havia desmoronado. Mas algo a salva. Naquele momento, ela estava se sentindo finalmente acolhida pela gerente e pela policial. Como seria tudo isso no manejo da clínica? Primeiro, seria sustentar a realidade psíquica. A filha viva, o banco, a invasão, tudo isso é que o psiquismo ele conseguiu montar para não sucumbir. Depois, nomear a dor, mas sem nomear a morte. Falar do esforço, do esgotamento, da solidão, da mulher que segurou tudo sozinha por tanto tempo. E só depois, muito depois, quando o simbólico puder sustentar o real, é que a verdade pode emergir. É quando nós podemos falar sobre a morte da filha na clínica. Fazendo uma síntese, podemos dizer que essa mulher ela não precisa ser diagnosticada como louca. Ela precisa ser escutada como alguém que entrou em colapso por sustentar o insustentável. Ela transformou a morte da filha numa retirada institucional
Ela transformou sua culpa em um delírio, transformando sua dor em fantasia, porque o que ela não podia era encarar a realidade. E mesmo tendo feito tudo, não foi o suficiente. E é isso que a psicanálise precisa saber escutar, que nesse caso a alucinação não é ruptura, é defesa estruturante para que tenha uma sobrevida. São através dos filmes que aprendemos a ter um olhar analítico e, a partir dele, sustentar uma escuta e um manejo, aprendendo como lidar em casos assim, caso apareça no nosso consultório. Um beijo, tchau, tchau. Espero que tenha gostado.